Que bom estar novamente com vocês, compartilhando a palavra de Deus e as magníficas profecias que estudaremos hoje. Eu sou abençoada, porque toda a família colabora para essas aulas. Se vocês vissem o empenho de todos para que tudo saia perfeito, todos empenhados em colaborar para servir a Deus e aos irmãos. Eu sinto-me tão pequena diante da grandeza dessas profecias que estudamos hoje, que eu apareço no rodapé da página, porque eu me sinto insignificante diante da grandeza do nosso Deus. Eu rogo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria do alto, para compreendermos com a mente e com o coração as tremendas profecias do Eterno. Hoje estão colaborando diretamente o filho Vitor e o neto Vinícius, que vai tocar o violino e vai fazer as técnicas todas do computador que ele domina. Então, vamos ouvir uma música que os dois ensaiaram para tocar e cantar de acordo com o assunto da aula de hoje. Chama Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os teus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós a inspirar alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Então, vamos para a aula de hoje.
está vindo aqui. Faltou a frase inicial. Ah, sim, ótimo. Caiu a poderosa Babilônia, e o estrondo da sua queda ecoa pelos séculos da história. Esse é o assunto das profecias de hoje. A queda da Babilônia, passado, presente e futuro. Maravilha! Espetacular! De Gênesis a Apocalipse, o cumprimento exato das profecias proclama a soberania do Eterno e a falência dos planos de Satanás. Vaidade das vaidades, avisa o grande e sábio rei Salomão. Trabalhar por riquezas, poder e glória é como correr atrás do vento. Loucura total dos súditos da sedutora e efêmera Babilônia. Ela é efêmera porque acaba logo. A gente tem a impressão de que vai durar para sempre aquele poder, aquela glória, mas não. Nos planos de Deus, ela tem princípio, meio e fim. O fim já está determinado. Caiu, está no pretérito perfeito, passado, acabado. Deus determinou, feito está. A Babilônia está fadada a cair. Deus usou o passado, caiu. Não importa quanto tempo leve. Deus é eterno. Ele se apresenta como eu sou, o Yahvé, o Senhor, o Criador, o Onipotente, o Onipresente e o Onisciente. Essas profecias mostram claramente a soberania de Deus na história como onipotente, onipresente, onisciente. Então Isaías nos avisa: eis que as nações são consideradas como um pingo que cai de um balde. Eu gostei demais disso. Já imaginou? Você está pegando água, no caso era no poço, agora na torneira, e cai um pinguinho só. Deus considera todas as nações, os impérios, o poder dos homens, como esse pinguinho d'água, ou como um grão de pó na balança. As balanças antigas eram como esta imagem. Já imaginaram o peso de um grão de pó? E Deus compara os impérios a este grão de pó. É o Senhor que reduz a nada. Vocês sabem o que é nada? Os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Gente, isso é passado, presente e futuro. Vocês notem que os verbos estão no presente, são consideradas, reduz, torna, porque é geração após geração a mesma coisa. Os poderosos sobem, crescem e caem. Não adianta ter tudo isso e perder tudo. Isaías continua: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e coisas novas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu anuncio para vocês. Gente, Isaías está falando para mim, para você. Deus quer anunciar as profecias para nós. Ele não quer pegar o seu povo desprevenido quando as coisas acontecerem. As advertências no capítulo 46 de Isaías são categóricas, totais.
Deus está dizendo para mim, para você. Lembrai-vos disso, das profecias que eu anunciei, e tende bom ânimo, coragem. Isso é para os seus filhos que Deus anuncia. E para os rebeldes, Deus está dizendo, tomai a sério as profecias. Prestem atenção, porque vocês vão ser castigados e não tem como fugir. E ele continua, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Olha que eu já destruí Babilônia 2 vezes. Eu sou Deus e não há outro, não há ninguém semelhante a mim, por mais que se ache o tal dos tais. Busca para mim meu copo d'água e meu potinho de remédio que eu deixei na sala. Zoroastro, no primeiro império babilônico, fundou uma religião politeísta cuja base é a perene luta entre o bem e o mal. Até hoje, essa religião que ele fundou influencia desde os egípcios, mas, biblicamente, ela continua existindo, mas o bem já venceu o mal. Jesus declarou a vitória na sua morte e ressurreição. Os filhos de Deus já são vitoriosos sobre o mal. Em Apocalipse, a vitória será total. Então, não tenhamos medo, é o que dizem as profecias para nós. Zoroastro fez parte do primeiro império babilônico. E o rei era Hammurabi, e ele escreveu o primeiro código de leis gravado em pedra. Como eu avisei vocês na aula passada, tudo isso ficou soterrado nas areias do deserto. E só no século XIX começaram a aparecer para os ateus acreditarem que o que Deus anunciou é verdade. Depois do primeiro império babilônico, a Assíria arrasou Babilônia, a Assíria cresceu, construiu a poderosa e rica Nínive e fundou o mais cruel império da antiguidade. Nós vamos ver isso em detalhes nas próximas aulas, quando estudarmos sobre as profecias relativas a Israel. E a Síria são profecias para Israel. Em Nínive, vocês têm uma pálida visão do que está sendo desenterrado nas areias do deserto. A partir dos alicerces, eles imaginam como era a cidade. E vocês têm o mapa do Império Assírio. Então, ele pegava parte do Egito até a cidade de Tebas, ele ia lá para cima, em Tarso, onde séculos depois Paulo nasceria, ele pegava Babilônia, Nínive, até Suzã, que seria depois capital do Império Persa. Então, vocês veem que era um poderoso e terrível império, o dos assírios. Próximas aulas, vamos ver detalhes. Gente, desde antes de existir o segundo império babilônico, que era o de Nabucodonosor, Isaías profetiza que esse império destruiria Judá, se o povo não se arrependesse da idolatria, e seria aniquilado o Império Babilônico pelos medos e persas, libertando os judeus do cativeiro. Então, vocês imaginem, quando Isaías fez essa profecia, a Síria era o terror dominante. Todo mundo tinha medo da Assíria. Babilônia era uma cidadezinha esquecida, porque tinha sido arrasada pelos assírios. Não era império nenhum, não era ameaça nenhuma. No entanto, Isaías já avisou que ela derrotaria os israelitas se eles não se arrependessem. Então, foram mais de 200 anos de aviso. Arrependam-se, senão Babilônia vai destruir vocês.
Mas, na misericórdia de Deus, ele já prometeu o livramento quando os medos e persas destruíssem Babilônia. E o apóstolo João, na sua prisão na ilha de Pátmos, que era pura pedra, vocês estão vendo a imagem em cima, repete as profecias de Isaías exatamente ao pé da letra para se referir à queda da Babilônia lá em Apocalipse. Deus é o mesmo no passado, no presente e no futuro. Aleluia! O profeta Isaías viveu no reino de Judá, que vocês estão vendo no mapa ao sul, entre os anos 705 a.C. e 539 a.C., não é? Profetizou a queda de Samaria para os assírios, está lá Israel, Samaria, que era o reino do norte, as tribos rebeldes, idólatras, rebeldes contra Deus. Então, um monte de profetas avisou Israel, Samaria, de que, se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos pela Síria. Eles não ligaram para as profecias e foram destruídos. Por que eles foram castigados? Porque havia reis e juízes corruptos que ficaram ricos à custa da miséria do povo, por causa do luxo desmedido dos palácios e das mulheres nobres, como vamos ver nas próximas aulas. A embriaguez dos governantes e o orgulho e rebeldia dos sacerdotes e príncipes de Israel. Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência, ou não. Deus está nos avisando, através das profecias, como avisou Israel. Israel não ouviu. E nós, vamos ouvir? Então, Isaías viveu em Judá, o reino do sul, e profetizou sobre isso. Sempre repreendendo o povo contra a idolatria e a rebeldia ao Senhor, sempre convidando ao arrependimento para afastar o castigo previsto, Isaías profetizou sobre a Babilônia destruir Jerusalém e depois a Babilônia ser destruída e os judeus voltarem debaixo de Ciro, o rei da Pérsia, não é? Então aí vocês têm uma imagem de Jerusalém queimando e os judeus saindo para o cativeiro. Nas próximas aulas, vamos ver que houve 3 levas de cativos para a Babilônia, e Daniel estava na primeira. Então, Isaías começou a profetizar 250 anos antes. Caiu a Babilônia. E todas as imagens de escultura jazem despedaçadas por terra. Este brado de alerta está repetido num monte de versículos. Olhem lá, nós vamos ler Apocalipse 14, 8 e 18, 2. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, vocês notem que todos esses versículos anunciam a mesma coisa.
caiu no passado. 250 anos do Império Babilônico de Nabucodonosor cair. E nós vimos na aula passada a grandeza, o esplendor, a altura das muralhas, de mais de 100 metros de altura. E ela caiu como profetizado 250 anos antes. E Isaías continua, de repente, ó. Aí Jeremias fala, lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa. Ele fala no passado, mas ainda não tinha acontecido. Foste surpreendida e apanhada, foste passado, porque te meteste contra o Senhor. A mesma coisa está nos outros textos de Jeremias, em Apocalipse 8. É de repente, vamos ficar espertos. O aviso já foi dado. O imperativo divino é categórico. Sintam isso. Fugi dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não sofrerem seus castigos. E isso é repetido. Vamos ver isso novamente em Apocalipse 19, 4. Essa mesma profecia ser repetida, essa profecia de Isaías, de Jeremias, repetida em Apocalipse. 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. 19:4. Apocalipse 19:4. Então é 18. Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz dizendo do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Está errado, é 18:4, a queda da Babilônia em Apocalipse. Vocês notaram que João repete palavra por palavra a profecia de Isaías? E João não tinha rolo nenhum na ilha de Patmos, ele era prisioneiro. Já imaginaram? Que tremendo! Esta ordem para fugir da Babilônia denota o juízo eterno de Deus. E esse juízo de Deus tem 2 mãos. A misericórdia, a graça, o perdão, a restauração para quem se arrepende. E o castigo implacável para os rebeldes orgulhosos. Gente, isso me dá um consolo. Cada vez que eu vejo as injustiças desse mundo maluco em que vivemos, eu penso, espera um pouquinho que Deus vai castigá-los e castigá-los muito. Porque eu já fui perdoada, já pedi perdão, então eu já fui perdoada. Mas quem não pede perdão e continua orgulhoso, cuidado. A justiça de Deus é implacável, tanto de um lado quanto do outro. Decretada está e nós temos que prestar atenção nisso. Então, o fugir dela não é sair da Babilônia. Nós moramos num mundo que é uma Babel, uma confusão. O fugir dela é ser como Daniel. Daniel passou a vida inteira, desde adolescente, na Babilônia e morreu com perto de 90 anos. Mas ele nunca se contaminou com a Babilônia. Então, nós moramos na Babilônia, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos embaixadores de Deus nesta Babel, que é este mundo confuso, louco, longe de Deus. Então, não podemos nos contaminar com
os pecados da Babilônia, senão sofreremos os castigos que Deus anunciou para ela. Então, nós temos agora as profecias sobre aquela noite, uma única noite, em que a indestrutível Babilônia caiu. Então, vamos ver Isaías 44, 27 e depois 28. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então, vocês veem aqui, eu já mostrei para vocês que... eu não falei sobre isso, eu falei que ia falar, era o segredinho da aula de hoje. Como é que foi conquistada a Babilônia se tinha muros de mais de 100 metros, com largura de mais de 20 metros? Porque Ciro mandou fazer um dique quilômetros adiante no rio Eufrates, secou o rio Eufrates e o exército marchou pelo leito do rio Eufrates e entrou por baixo das portas da Babilônia. E numa única noite, Babilônia caiu. Não é impressionante como Deus profetizou? E Isaías avisou, gente, mais de 200 anos antes, que Deus iria secar os rios. Lembra, Babilônia estava sobre o rio Eufrates, tinha um monte de canais, tinha canal de proteção, canal de irrigação, e o seu poderio e a sua canalização de águas ia até o rio Tigre. E Deus diz, olha, eu vou secar os rios. E ele usou Ciro para fazer esse artifício de secar o rio Eufrates quilômetros antes e entrar por baixo da Babilônia. Já pensou? Depois ele profetiza, gente, 250 anos antes, que o nome do rei seria Ciro, rei da Pérsia. Gente, a Pérsia, na época, era um povo nômade, sem expressão nenhuma. Ninguém imaginaria, porque quando Isaías profetizou, lembra, o império era o assírio. Babilônia era uma cidade destruída. Então, Babilônia cresceu, destruiu Jerusalém, depois foi destruída pelos medos e persas, conforme as profecias. E o nome Ciro, rei da Pérsia, foi profetizado 250 anos antes. Gente, eu fico arrepiada, eu fico deslumbrada com esse nosso Deus que nos avisa. É só prestar atenção. Por isso que eu fiz questão de montar esse curso, para que ninguém seja pego desprevenido quando Babilônia de Apocalipse cair. E ele continua nas profecias dele. Os príncipes estariam bêbados. E Jeremias também fala nisso 100 anos antes de acontecer, que eles estariam bêbados. Então, vamos ver algumas dessas profecias em Isaías 21, 5, e depois Jeremias 51, Daniel. Isaías 21, 5. Põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne,
Bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ver a profecia de Jeremias 100 anos antes. Então, 200 anos antes, Isaías avisa que estariam bêbados, numa orgia, num banquete. E agora vamos ver Jeremias 100 anos antes, repetindo a profecia. 51. Estando eles esganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Outra. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Vocês já imaginaram isso? Deus dizendo: eu vou fazer com que eles estejam bêbados e disso já morram. Já pensou? Numa noite. Eu acho isso incrível, incrível. Por isso que o nome do curso é a soberania de Deus na história. Nós vamos continuar vendo profecias até a segunda vinda, não se preocupem. O curso trata aula após aula de profecias. As aulas são todas encadeadas. Eu acho isso incrível. E adivinha em que noite Babilônia caiu, com os medos e persas passando por baixo das muralhas, secando o rio Eufrates? Adivinha? Vamos ver Daniel. Daniel 1:4. A escritura na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Incrível, né? Incrível. Daniel anunciou o cumprimento das profecias de Isaías e Jeremias. Naquela noite, Babilônia caiu. E o apóstolo João repete essas mesmas profecias para a atual Babilônia e para a futura Babilônia em Apocalipse, porque Babilônia geração após geração, ela se reergue e
o seu fim está decretado. É incrível como é previsto que Babilônia seria um deserto. Vocês veem aí na foto as escavações da Babilônia à direita, tiradas das areias do deserto do Iraque. Eu já comentei com vocês que Babilônia ficou soterrada até o século XIX. Ninguém acreditava que a poderosa Babilônia tivesse existido e sido aniquilada. Embora o historiador Heródoto tivesse falado das maravilhas da cidade, eles achavam aquilo uma lenda. Aí, no século XIX, começaram a achar a Babilônia enterrada. E aí eles estão desenterrando Babilônia no Iraque, em meio às areias do deserto. É impressionante o cumprimento exato das profecias, todas elas falando em Jeremias, em Isaías, em Apocalipse. Então, nós temos aqui Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra virou o Mar Morto. Por causa do pecado do homossexualismo, Deus soterrou Sodoma e Gomorra. Elas foram completamente destruídas e se transformaram no Mar Morto. Um sinal bem grande no planeta Terra de que Deus pune os pecadores. Ele avisa, convida ao arrependimento, senão a punição vem. Sumiram essas riquíssimas cidades da antiguidade. Hoje em dia é o Mar Morto, onde não tem vida nenhuma, tanto que foi o castigo de Deus. E daí Deus profetizou sobre a riquíssima, poderosíssima Babilônia. Nunca, jamais será habitada. Ninguém morará nela. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Essa profecia está em Isaías 19, 22, como vocês estão vendo aí. Naturalmente, eu resumi. Sabe o que eu achei interessante nessa profecia? Olha a redundância aí. Nunca, jamais. Deus quer deixar bem claro. Não vai sobrar ninguém. Ninguém. Ninguém morará nela nunca mais. Gente, cidades tão antigas quanto Babilônia, como Bagdá, como nós já vimos, Jerusalém, como nós já vimos Constantinopla, que era Bizâncio, estão habitadas há milhares de anos. Estão habitadas, continuam sendo habitadas. E Babilônia foi soterrada nas areias do deserto. E eu achei essa ironia profética sensacional. As hienas, aquele animal considerado imundo, repugnante, que se alimenta de cadáveres e que tem um som horrível, uivarão nos seus castelos vazios, destruídos. Os chacais estarão nos seus palácios de prazer. Gente, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Cuidado com o castigo de Deus. Ele tarda, mas não falha. A Babilônia estava sentada sobre muitas águas. Vamos ver isso em Isaías 47, 5 e Apocalipse 17, 15 e 18. Isaías 47, 5. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Apocalipse. Falou-me ainda,
As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Gente, a vingança divina virá. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala para nós não nos vingarmos, porque Deus nos vingará. Então, a gente pode ficar tranquilo, Deus nos vingará. Por mais que sejamos oprimidos, humilhados, desprezados, Deus nos vingará. E isso foi profetizado por Isaías, Jeremias e Apocalipse, não é? De que a vingança de Deus virá. Nós vamos ver agora Jeremias, alguns versículos de Jeremias. Jeremias. Isso aí. (46:10). Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Vamos ver também 50, 18 e 29. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. 29. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez, assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Ver agora 51, 6. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará sua paga. Isso é repetido em todas estas profecias, depois vocês confiram, por favor, nas suas Bíblias. Porque é impressionante como Deus repete. E não se esqueçam, bem antes das coisas acontecerem. Outra coisa que Deus castiga na Babilônia é a vanglória, o comércio inescrupuloso, a riqueza conquistada oprimindo os pobres. Nós vamos ver isso em Daniel 4, 29 e 30, quando ele fala: Nabucodonosor, mais poderoso rei da antiguidade, passeando sobre o Palácio Real de Babilônia, que a gente já viu na aula passada, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? As outras profecias se referem a isso mesmo, a vanglória, contar papo de que eu sou o maior, eu posso, eu faço. E tudo pelo dinheiro. Fazem qualquer negócio pelo dinheiro, pela riqueza, pelo poder. E, numa única noite, tudo será destruído, vai virar pó. Os motivos da queda da Babilônia são os mesmíssimos no passado
no presente e no futuro. Não tem diferença. O ser humano continua igual. O ser humano comete os mesmos pecados em todo o planeta. Não importa a língua, não importam os costumes. Eu que gosto de história e assisto filmes históricos e documentários e reportagens de arqueologia, gente, é impressionante. São os mesmos erros. Então, o orgulho, a arrogância. Vamos ver o capítulo 2 de Isaías, o que Deus fala contra esse orgulho, essa arrogância do ser humano. 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Versículo 15. Contra toda torre alta e contra toda muralha firme. 17. A arrogância dos homens será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Terrível, né? Terrível. E sobre a corrupção, vocês acham que é algo moderno, que só tem no Brasil? Não, o ser humano sempre foi corrupto, desde que Caim matou Abel a troco de nada, de inveja, de arrogância. O ser humano sempre foi corrupto. Então vamos ver o que Isaías 5 fala sobre isso. Isaías 5:18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro. 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. 23. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Parece que está falando dos dias de hoje, não parece? É sempre a mesma coisa. O espírito da Babilônia. Deus condena a idolatria, qualquer que seja a forma. Nós temos isso nesses textos aí indicados, depois vocês leiam. A prostituição na Bíblia tem dois sentidos. Prostituição mesmo, que é condenada, e idolatria. A prostituição é comparada à idolatria, porque você troca o Deus verdadeiro por um Deus falso, seja ele qual for. Então, nós temos isso extremamente condenado nesses trechos de Apocalipse. Eu quero ver agora, Apocalipse 17 inteiro fala sobre a prostituição para a queda de Babilônia. Ele compara a Babilônia a uma prostituta orgulhosa, que corrompe todos os homens à sua volta, embriaga. E vamos deixar a Isaías e Jeremias um pouco e vamos para a profecia de Naum, que nós vamos ver na próxima aula, Naum falando sobre a queda de Nínive por causa do seu orgulho e da sua idolatria. Vamos ver Naum 3,14. Naum 3,14. Tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto, ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Então, ele está profetizando a queda de Nínive, poderosa, orgulhosa, idólatra. É interessante como Deus condena a idolatria.
Nós vamos ver na história de Israel, nas próximas aulas, o quanto Deus condena a idolatria. E nós, hoje em dia, somos extremamente idólatras. Há pessoas que idolatram os seus carros, vários, não é? Tanto assim que põem exposição na sala da sua casa. Há pessoas que idolatram as suas lanchas riquíssimas de passeio. Há pessoas que idolatram as suas casas monumentais. E há pessoas que idolatram o próprio corpo, vivem só em função do próprio corpo. Então, há muitos tipos de idolatria e Deus condena todos. Ele quer ser o único, o principal na nossa vida. Ele não quer segundo nem terceiro lugar. Não quer. Ele quer o primeiro e acabou. Outra coisa que Deus condena, e tem muito nos dias de hoje, são as orgias, a embriaguez. Vamos ver o que Isaías fala isso no capítulo 5, versículo 11 a 13. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Esse era outro problema da Babilônia de Nabucodonosor. Orgias, idolatria. Muitas sacerdotisas da deusa Estar, com a sua prostituição. Foi por isso que Deus mandou Israel derrotar os cananeus e que não sobrasse nenhum, porque eles tinham uma prostituição desenfreada na sua idolatria louca. Então, Deus condena isso em Apocalipse 18, ele é categórico sobre essa destruição da Babilônia por causa das orgias e da embriaguez. Então, século após século, impérios desmoronaram por causa disso. O Império Romano tinha o maior exército da história. Por que ele caiu? Porque o povo caiu em depravação, em orgias, em homossexualismo, viviam bêbados. Então, a depravação levou o povo à corrupção, a não ser mais forte, viril, guerreiro, e os bárbaros facilmente derrotaram o poderosíssimo exército romano. A rebeldia. Como Deus é contra a rebeldia. Desde a Torre de Babel. Vamos ler Gênesis 11, 4, para ver a terrível rebeldia dos edificadores da Torre de Babel. Gênesis 11, 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus mandou que eles se espalhassem, e eles disseram: não, nós vamos ficar aqui. Essa é a reconstrução aí acima do que seria, do que teria sido pelos seus alicerces, pelo que eles estão desenterrando das areias do deserto no Iraque. O que teria sido a Torre de Babel, um monte de apartamentos, moradias, lojas, comércio. Gente, evolução nunca existiu. O ser humano foi criado inteligente por Deus e o ser humano tinha capacidade de construir coisas magníficas desde a mais remota antiguidade. Então, esses rebeldes seguem o exemplo de Satanás. Em Isaías 14, que não vamos ler, nós vemos que Satanás era o anjo mais belo do céu. Lúcifer quer dizer anjo de luz. E no seu orgulho, na
na sua rebeldia, ele quis ser igual a Deus. Foi o mesmo pecado de Adão e Eva. Eles quiseram ser como Deus. Isso é rebeldia, isso é orgulho. Eles podiam comer de qualquer árvore do Éden, uma única eles não podiam comer e desobedeceram. Espírito de rebeldia, de orgulho, eu quero do meu jeito. Então nós vemos aí que Isaías, Ezequiel, Apocalipse e outros profetas falam muito sobre essa rebeldia. Quando estudarmos Israel, vamos ver também esse problema de rebeldia. E hoje em dia as pessoas são extremamente rebeldes contra Deus. É sem lei, a vida não vale nada. O desrespeito a Deus é ostensivo. Eu quero que se danem os outros que não querem. É terrível isso, mas Deus vai castigar, porque ele anunciou, já fez, fará. Outra coisa que tinha na Babilônia e tem ainda hoje é a ambição desmedida. Desmedida quer dizer que não tem fim. Se eu tenho uma casa, eu quero uma na praia, eu quero outra nas montanhas, eu quero outra na França ou na Itália. Não tem fim. Quantas casas eu quero ter? Percebe? Não tem fim. Quantos carros eu quero ter? É interessante quando pegam esses corruptos, eles têm 5 carros na garagem, cada um mais rico, mais caro que o outro. Eu fico imaginando como é que se anda com 5 carros. Para que isso? Então, o comércio globalizado em si não é errado. O que é errado é você fazer qualquer coisa por dinheiro. O mundo ocidental se vendeu para a China para ter lucro. Isso é pecado. Por que deixaram a China dominar o mundo, sendo que a China é anticristo, é contra os cristãos, escraviza o povo e mata os cristãos? Todo mundo sabia disso, mas, eu quero levar vantagem. Eu quero o meu lucro. Cegos pelo dinheiro. Por isso é que eles idolatram o Deus Mamon. E Jesus avisou no Evangelho do Monte, no Sermão do Monte, em Mateus. Vocês não podem servir a 2 senhores. Ou vocês servem a Mamon, que é o Deus dinheiro, ou vocês servem a Jesus. Os 2 ao mesmo tempo não dá. Jesus escolheu ser pobre, humilde. Ele, que era o Criador do universo, escolheu ser pobre e humilde, para contrapor ao Deus Mamon, que cega pela ambição do luxo, do dinheiro. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E isso está anunciado na queda da Babilônia. Vai sumir. Assim como sumiu na outra Babilônia de Nabucodonosor, numa única noite, sumiu tudo. Vai sumir de novo. Podem se preparar, todo mundo que ama o dinheiro, cuidado, vai perder tudo. Eu vejo aquelas cenas de incêndio nas mansões da Califórnia. Aquelas casas são caríssimas, móveis, tapetes, do bom e do melhor. Numa noite, vira pó, vira cinza. Depois há um tufão, furacão, nível isso, aquilo, com maremoto, invade tudo, enchentes. Destrói tudo numa hora. Toda a riqueza foi embora. Então, Jeremias avisa, Lucas avisa, olha, você está guardando tanto, louco!
Esta noite você vai morrer. E daí? Você vai levar o dinheiro escondido no caixão? 1 Timóteo também avisa: cuidado, a nossa felicidade não está nas riquezas, está em obedecer a Deus. Então, passado, presente e futuro, nas mesmas advertências, nos mesmos castigos contra o Deus Mamon. Jesus é o vencedor. Nós teremos riquezas no céu. Aqui o dinheiro é para ser usado e compartilhado. É porque eu tenho dinheiro, graças a Deus, que eu pude comprar essas tecnologias que eu uso para dar as aulas. Aleluia! Mas não é para eu guardar, é para eu usar e compartilhar. Perceberam? Eu posso ter dinheiro, eu posso ganhar dinheiro, é lícito, vem de Deus, mas não é para eu segurar e usar isso com orgulho. Outra característica da Babilônia, que é passado, presente e futuro, são governantes despóticos que perseguem os filhos de Deus e Deus vai castigá-los. Vamos ver isso em Apocalipse 18, 24. Apocalipse 18, 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Nós vemos hoje em dia o Afeganistão matando os cristãos. Nós vemos a China matando os cristãos. Nos países árabes há uma matança de cristãos e ninguém fala nada. Ninguém defende os cristãos martirizados hoje. Nós vemos nas faculdades nos Estados Unidos, no Brasil, cristãos sendo perseguidos por professores, por colegas. Isso porque a nossa civilização se diz cristã e nós aguentamos calados. Todo mundo acha normal perseguir os cristãos, humilhar os cristãos. Todo mundo acha normal. Outra coisa que sempre houve nas Babilônias deste mundo são juízes corruptos, que transformam a verdade em mentira e a mentira em verdade. Isaías já avisou, nós já lemos isso, nos avisos de Isaías. Deus castigou Israel e Deus castigou a Babilônia e Deus castigou a Assíria e por aí vai, por causa dessa corrupção. E hoje? Vocês acham que vai sair impune? Deus é o mesmo. O juízo é o mesmo. Então, nós, filhos de Deus, devemos ter esperança nessas profecias. Muita esperança, porque Deus vai pleitear a nossa causa e nos fazer justiça. Outra coisa do mundo de hoje é o mundo sem Deus. Nossa, saiu seu Deus e é sem. Eu confiro e ainda saí errado. Olha só. O mundo sem Deus, a apostasia. A apostasia é você ter acreditado em Deus numa época da sua vida e depois ter abandonado Deus. Por exemplo, os alunos de faculdade são tão massacrados que Deus não existe, que eles normalmente abandonam Deus. Isso é apostasia. Acreditar na deusa ciência. Gente, ciência é bom. Deus nos deu a ciência, a medicina, a matemática, as descobertas. Deus nos deu capacidade de estudarmos todas as ciências, mas sem endeusar. Muitos cientistas julgam que eles mesmos são deuses. E muitas pessoas acreditam na ciência como se ela fosse uma deusa. Cuidado! Usar a ciência é diferente de endeusá-la. Deus tem a palavra final e não os cientistas.
Cada cientista muda a ciência, gente. Eu que vivi mais de 70 anos, eu lembro quantas vezes. O ovo é bom, o ovo é péssimo, o ovo mata, o ovo salva, o ovo dá saúde, o ovo é o veneno. Afinal, decidam, né, cientistas? O que eu faço com o ovo? Mesma coisa o café. É bom, é mal, mata. É bom, ó, tem dó, né? Cada cientista tem uma cabeça, uma sentença. Outra coisa é o materialismo. É dar muita importância ao dinheiro que se tem no banco. É dar muita importância ao salário que se ganha. É dar muita importância ao que se pode comprar. Eu acho gozado que culpam a globalização ou a democracia por causa de compra em excesso. Não, a compra em excesso está dentro do ser humano, não está lá fora. Não é o capitalismo que é culpado. É cada um que quer comprar, comprar e comprar que é culpado. Não culpe o capitalismo de algo que ele não tem nada a ver. Ele oferece, mas ele não obriga ninguém a comprar. A cobiça do ser humano é que faz comprar. Outra coisa é o cinismo. Como Deus não existe e Deus é amor, então o amor também não existe. Tudo que se faz hoje em dia é por interesse. As pessoas que não acreditam em Deus também não acreditam no amor, nem na felicidade. Então elas vivem alienadas, drogadas, bêbadas, em orgias, loucas, porque as coisas não fazem sentido. Vamos ler 1 João 2, que é algo que todo mundo conhece bem, mas nem às vezes não para pensar. E está de acordo com as profecias de Isaías, de Apocalipse, de Timóteo, de Pedro, etc. 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, nós temos dois opostos. O mundo é efêmero, como vimos no início da aula. O poder da Babilônia é efêmero, acaba. Mas obedecer a Deus nos dá vida eterna. Viveremos eternamente com Deus na vitória, porque o mundo acaba, é ilusão. Eu acho interessante carro de carnaval. Como é ilusão? Eles pintam isopor, lixo, reciclam coisas, pintam de dourado, põem purpurina, aquilo lá brilha à noite. Se você for ver de dia, é tudo sucata dourada. É lixo pintado de luxo, é ilusão. É isso que Satanás faz para nós. As coisas brilham, a gente fica deslumbrado com o brilho e, puf, é ilusão, é bolha de sabão. Brilha o sol e, puf, vai embora. Cuidado, não vamos trocar o eterno pelo efêmero. Cuidado. Então, essa é a advertência de Isaías, Jeremias, da queda da Babilônia, Timóteo e Pedro. Nós temos que prestar atenção nisso. Então, o que aprendemos de tudo na aula de hoje? A sermos como Daniel. Estamos na Babilônia, mas não fazemos parte dela. O nosso reino é outro, é o reino de Deus. Nós somos embaixadores aqui, como diz Paulo. E Jesus, na sua oração, em João 17, fala que nós estamos no mundo, mas não somos parte do mundo. O nosso exemplo é Daniel, que não se corrompeu na Babilônia.
Eu espero que vocês tenham gostado de estudar essas fantásticas profecias. Eu me sinto tão pequena diante delas. E nas próximas aulas nós vamos estudar especificamente sobre as profecias relativas a Israel, passado, presente e futuro. Até lá, com a graça de Deus.